Oi galera, é a Joyce pra quem não me conhece, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho da vida da minha filha Alice. Ela tem 4 aninhos, eu vou falar um pouco de tudo que ela passou. No outro vídeo eu falei pra vocês algumas coisas dela. Hoje eu vou deixar mais explicadinho de tudo que ela viveu até a idade que ela tem hoje e muito que tem pra viver ainda. Eu vou contar um pouco da história dela pra vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação que vai aparecer aqui em cima pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Roda a vinheta. Oi, gente, então eu vou falar um pouquinho da vida da Alice, tá bom? Pra quem não conhece, a Alice tem 4 aninhos, é minha filha, tá bom? Minha única filha, de um outro relacionamento que eu tive antes do Igor, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho da vida dela, que ela passou bastante coisa. Ela é muito forte, tenho até orgulho por ela ser tão pequenininha e aguentar tantas coisas que ela passou desde quando ela nasceu e até hoje ela passa. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. A Alice, ela tem 4 anos agora, fez em março, dia 15 de março ela fez 4 aninhos. E eu fiz as ultrações dela, todas normal, fiz a morfológica, fiz as normal mesmo, né, que é de mais ou menos 2 ou em 3 meses eu também fiz. Não deu nada nem na morfológica, nem nessas normais. Tava tudo perfeito, não tinha nada. Quando eu fui ganhar a Alice, eu fui internada. Tinha 39 semanas e pouquinho. Fui ser internada. Nasceu. Quando eu fui ver a Alice, resumidamente pra vocês, pra não ficar longe, os 2 pezinhos dela estavam tortos. Em vez de ele estar normalzinho assim, eles eram virados pra trás e pra cima. Então eu vou deixar fotos ou aqui pra vocês poderem ver também como era o pezinho dela quando ela nasceu, como que tá agora e como que foi o processo. Na hora pra mim, eu na verdade não imaginava que era algo que me preocuparia tanto. Porque pra mim era só ela fazer o tratamento certinho e em 1 ou 2 meses ela já tava com o pezinho perfeito, mas não é bem assim o tratamento, né? E eu tinha 17 anos na época, ainda era um pouco nova, né? Não que eu não sou nova ainda sou nova. Mas pra mim, a primeira experiência, assim, de ser mãe, eu não imaginava como que era o procedimento disso. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse pé torto que fala, que é pé torto congênito bilateral, que é o dela. E é se eu não me engano, em cada 1000 pessoas que tem mais meninos do que menina que tem o pé torto. Então eu não conhecia, só vim conhecer mesmo agora, devido ela nascer com o pé torto. Então ela nasceu com 3 quilos e pouquinho, né? A gente já foi ver referente aos tratamento dela como ia ser. Ela começou o tratamento dela com 21 dias de vida, ela teve que colocar já um gesso, que era na perna toda, até a virilha, assim, mais ou menos, na coxa. E ela usou mais ou menos por 3 meses. Só que os 2 primeiros que ela usou, ela teve que voltar do zero de novo, porque ela colocou o primeiro, colocou o segundo. Só que no segundo, quando ela foi tirar, porque tinha que tirar toda semana, né? Toda segunda-feira eu tinha que ir lá no hospital e trocar, pra eles poderem cada vez colocar o pé dela na posição certa. Então, cada gesso, eles puxavam. Então, era difícil pra ela, né? Porque doía, ela não conseguia dormir direito. Então, no segundo gesso, fez uma úlcera no pezinho dela, que, se não me engano, foi perto do dedo, assim. E não pôde continuar com o gesso, porque teve que esperar cicatrizar pra poder começar do zero de novo. Então, a gente fez 2 gessos e depois teve que parar pra poder secar a feridinha pra começar do primeiro de novo. Porque quanto mais cedo começar o tratamento do bebezinho, mais fácil fica pro pé dela voltar, o dele voltar de novo, né? Então, foi bem complicado, porque eu achei que já ia começar cedo, e eu comecei cedo ainda até, né?
Só que se não fosse esses 2 primeiros que não deu muito certo, era pra ter terminado o gesso mais rápido. Então, ao todo, mais ou menos, era pra ter sido uns 8 gessos, aí foi 10 devido aos 2 primeiros que ela colocou. Então, depois do gesso, toda segunda-feira eu tinha que ir lá e trocar. Aí ela ficou mais ou menos quase 3 meses com o gesso e depois fez uma cirurgia que foi atrás do calcanhar. Vou colocar fotos pra vocês verem também, que foi atrás do calcanhar, foi um corte que eles cortam um tendão que fala. Pro pezinho dela, ele tava no lugar, só que ele tava rígido, ele não tinha muito movimento. Então eles cortaram esse tendão pro pé dela poder amolecer e ter um movimento. E depois disso, ela teve que usar uma órtese, que se chama Dennis Brown. Vou colocar a foto pra vocês também conseguir ver. E essa órtese ela tinha que usar por 3 meses seguidos. Não podia, só tirava pra tomar banho, era 23 horas por dia. Então, 1 hora só que era pra poder dar o banho, né, no bebê, se trocar. Fora isso, não podia tirar de jeito nenhum, tinha que ficar pra manter a posição do pé pra ele não voltar. Então, foi 3 meses assim. E depois de 3 meses, ela ia continuar usando a botinha, só que só pra dormir. Aí a gente ficava o dia todo com ela sem botinha, pra ensinar ela também a andar, né? Porque ela até demorou um pouquinho pra andar, ela andou com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que ela começou a andar, devido, né, ela tá com gesso, não poder estimular, engatinhar, aí ela andou um pouco tarde devido a isso. Aí, depois era só pra dormir, ia ficar a botinha, mais ou menos ela já ia completar 1 ano já, que ela tava usando a botinha só pra dormir, que até a fase do gesso foi até mais ou menos uns 4 meses, não, uns 6 meses mais ou menos, aí depois foi só a botinha pra dormir. Então, mais ou menos, quando ela foi fazer 1 ano e 1 mês, voltei no médico dela, né, que era em 3 meses, eu passo, em 2 meses, na verdade. Eu passava lá pra poder ver, né, se tava tudo bem com o pé dela. Quando foi mais ou menos 1 ano e 1 mês, eu voltei lá no hospital e eles falaram que o pezinho dela tinha que voltar do início do tratamento. Ou seja, voltar tudo do zero. Os gessos de novo, a botinha, cirurgia, né? E eu fiquei um pouco, né, assustada, porque eu falei, meu Deus, como assim, né? Mas era porque um do pé dela, ele tava retinho, como o outro, só que no meio dele, assim, ele tinha tipo uma prega. Vou tentar colocar foto aqui, se eu achar também, eu coloco pra vocês verem. Era uma preguinha que tinha no meio do pé dela. Então, ele era tipo uma bolinha, ele era bem gordinho, é gordinho até hoje, e tinha uma prega, então ela não conseguia pisar direito devido a essa preguinha que tinha no pé dela. Então, eles tinham que voltar do zero pra poder colocar o pé dela na posição de novo e fazer uma outra cirurgia. Aí, tudo bem. Voltamos do zero, só que aí nisso ela já começou a andar, né? Mais ou menos com 1 ano e 4 meses, 3 meses ela começou a andar. Então foi difícil porque como é que ia segurar um bebezinho, né? Andando quase praticamente, né? Que ela ainda não andava muito bem. Mas aí com o gesso aí meio que empacou ela andar. Aí teve que deixar ela no carrinho, né? Porque ela não conseguia andar e tudo mais. Aí passou, né, os gessos de novo, cirurgia, uma outra cirurgia de novo, que foi, acho que foi 2 cortes, e depois os gessos de novo. Só que eles sempre me deixaram ciente, mãe, essa vai ser, tipo, até agora a última cirurgia, né, só que quando ela tiver perto dos 4 anos, a gente vai fazer outra cirurgia nela. Então, eles já estavam me avisando, né, que perto dos 4 anos ela ia ter outra cirurgia. Ia ser uma cirurgia que ia ter que ficar internado. Porque essas 2 que ela fez, né, que foram os 2 cortes na frente e as outras 2 que foi atrás do calcanhar, não precisou de internar. Só a terceira, do corte da frente precisou, mas as 2 de trás não precisou, que era só o cortinho mesmo. Era só cortar o tendão, então era simples. Então, a primeira precisou.
E essa de que ela ia fazer parte dos 4 anos ia ter que ficar internada também. Então, eu já tava imaginando, né, esperando chegar e ir na consulta do médico e esperar eles me falar. Então, eu fui no começo do ano, foi no final, perto dela fazer 4 anos, eu não lembro muito bem exato o mês, acho que foi ano passado. Ela fez essa cirurgia, né, que eles tanto estavam me falando. Aí ela ficou 4 dias internada no hospital. Eu fiquei com ela, minha mãe ficou também, o Igor ficou também, meu pai. Então a gente ficava revezando, né, meu pai ia me visitar com o Igor e ficava revezando entre eu e minha mãe no hospital, né, pra poder ficar com ela. Aí ela usou gesso também, só na perna, só no pezinho mesmo que ela fez a cirurgia. Então não foi nos dois, foi a cirurgia em um só que o gesso foi em um só e foi até a canela. Então não foi até a coxa. Então dava pra dar banho nela, eu colocava a sacolinha só até a canela, né? E eu conseguia dar o banho nela, porque quando ela usava nas duas pernas até o final da coxa, eu não conseguia dar banho nela devido a molhar, né? Então, como foi só até a canela, então era mais fácil. Aí, mas mesmo assim ela sofreu, eu sofri, né? Toda a família sofreu devido a ela não conseguir andar, né? Ela já tava andando bastante, então teve que segurar ela, senão ela andava até com gesso às vezes, só que não podia forçar muito. Vou até também ver se eu acho um vídeo, eu coloco pra vocês verem, porque senão eu quebrava, né? E tinha que ir lá e mandar trocar e demorava mais. Só que era difícil segurar ela porque ela é muito danadinha, então é bem difícil não deixar ela andar. Mas eu consegui, com a ajuda da minha família também, deu tudo certo, né? Então ela fez essa outra cirurgia, que foi a mais intensa, assim, foram 7 cortes ao todo. Vou colocar a foto pra vocês verem também. E aí ela usou quase, acho que foi uns 2 meses, quase 3 meses com esse gesso até a canela. E depois ela tirou. Aí ela ficou com a órtese usando só pra dormir. Então até hoje ela usa. E essa prega que eles falaram que queriam tirar, tirou. Graças a Deus não tem mais. O pezinho dela tá perfeito, tá retinho. Só tem mesmo as cicatrizes, né? Que tem bastante corte no pé dela, desde quando ela era pequenininha até hoje. Vou contar todas que tem, que ainda fica a marca, né? Então tem bastante. Então deve ser umas 12 mais ou menos que foi em um pé, mais o que foi nos outros pés. Então foi bastante corte desde quando ela nasceu. Então hoje, graças a Deus, o pezinho dela tá bom e ela só usa mesmo a botinha pra dormir. Aí conforme o pé dela for crescendo, vai mudando, né? Só que, na verdade, o tratamento do pé torto, ele é praticamente até os 4 anos, né? A maioria dos casos, eles dão alta da órtese até 4 anos. O bebê usa até 4 anos. Só que como o caso dela é um pé muito rígido, que qualquer deslize que eu der, um exemplo, se eu não usar a botinha dela de direito, né, todas as noites, se eu não fazer fisioterapia, então qualquer deslize que acontecer, pode sim o pé dela voltar e ter que começar o tratamento tudo do zero. Então por isso que eles ainda estão mandando eu retornar no hospital em 3 meses, porque quando a criança fica só pra dormir, normalmente eles deixam eu em 1 ano. Aí a mãe leva a criança lá em 1 ano, depois já tem alta e fica só de em um ano mesmo, né? Só que como o dela é rígido, eles querem ficar de olho, né? Pra não acontecer de ter recidiva de novo. Então eles deixam em 3 meses. Então em 3 meses eu vou lá, eles olham, ver se tá tudo certo. E depois eles já mandam eu retornar depois de 3 meses de novo. Ai, que susto. Depois eles já mandam eu retornar em 3 meses. Então tá assim até agora. Eles não falaram mais nada pra mim de cirurgia. Eu fui em março, no final de março agora, que passou, eu fui na consulta dela. Eles falaram que tá tudo bem, que até agora não precisa de cirurgia. É só fazer exercício mesmo no pezinho dela à noite, sempre amolecer ele, né, pra ele não ficar rígido. E usar a botinha mesmo pra dormir. Até agora eles não me falaram nada de alta, né, porque eles não me falaram nada de que vai ter alta nem nada. Mas o tempo é de Deus, né, o que for bom pra ela, se
ela tiver que ficar até 6, 7 anos, né, usando pra dormir, que se for pro bem dela, pra mim não tem problema que ela fique, mas que dê tudo certo, que ela não tenha que reiniciar do zero, né, o tratamento. Então é isso o que aconteceu com ela, né, nesses 4 anos de vida. Ela sempre foi muito forte e sempre teve carinho de muitas pessoas, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do Igor, das minhas tias, minhas primas. Então ela sempre é muito querida por ela ser muito forte. Ela foi e é até hoje, né, muito forte. Fora as outras coisas que já aconteceram com ela já caiu do brinquedo na escola, da creche, esses 2 dentes da frente com a gengiva foi pra trás, ela quase perdeu os 2 dentinhos da frente, ela tinha 2 aninhos, né, que ela caiu do brinquedo, né, então é muita coisa que já passou e ela aguentou, e eu vejo que quanto ela é forte, né, por ter, não só ela, quanto todas as outras crianças que tem esse pé torto, que eu tenho até um grupo no Facebook que tem vários casos dessas crianças que tem o pé torto, mas não é nada assim que às vezes as pessoas acham que, nossa, meu filho vai ficar. Pra vocês verem que isso não é nenhuma deficiência, que pé torto não entra como deficiente. É só mesmo uma questão de tratar que a pessoa tem uma vida normal. Às vezes ela reclama um pouquinho de dor, né? Às vezes ela fala conforme ela pula demais, ou ela anda demais, né? Ou ela se força muito o pezinho, às vezes ela reclama um pouquinho de dor, os pezinhos dela, os dedinhos um pouco juntinhos, assim, mas nada que não faça ela ter uma vida normal. Os médicos mesmo já falou pra mim que é só questão de cuidado mesmo, de tratar certinho que dá certo. Então foi isso que ela passou até agora. Se tiver mais alguma novidade referente a ela, né, dos médicos, quando eu for voltar, né, que eu acho que é em junho ou em julho que eu tenho que retornar lá, aí eu passo pra vocês, tá bom? Alice! Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? O Igor não está aqui hoje, gravando comigo, porque ele perdeu o bisavô dele. Foi ontem de ontem. E ele tá um pouco triste ainda, tá bom? Devido à perca, que ele era bem íntimo do vô dele, por isso que ele não tá aqui comigo, tá bom? Mas nos próximos vídeos, se ele se sentir melhor, ele vai gravar comigo, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa a notificação do vídeo, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo, que os próximos vídeos vai ser bem legais também. Pode dar sugestões aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida pra perguntar. Gente, se tiver alguma dúvida também pra perguntar pra mim ou pro Igor, ou quiserem algum vídeo com a Alice, podem comentar que a gente faz, tá bom? Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.